Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Todo mundo aberto? Então segura aí que já a gente vai ler. O Senhor, essa semana, Ele me trouxe algo no coração muito interessante. Essa semana eu pude conversar um pouco sobre alguns assuntos relacionados à mente humana. E nessas conversas que eu tive com alguns irmãos, a gente pôde discorrer um pouquinho sobre o funcionamento da mente, como que o Senhor trabalha na nossa mente e tudo mais. E aí eu me pego numa reflexão no sábado de manhã, vou para a varanda de casa, pego a Bíblia, aí sento lá e vou começar a refletir sobre algumas coisas. E me pego indo orar. E aí quando eu vou orar, eu não consigo orar. Eu fico uns 5 minutos tentando orar e eu não consigo orar. Só que de repente, eu leio o texto que o Fábio manda. E o texto que o Fábio manda, ele fala a seguinte frase. Tem todo um contexto, mas a frase é a seguinte. A oração, ela é filha da meditação e da contemplação. Né? Ou meditação, ou contemplação, ou a contemplação, pode se resumir. E aí eu fico lá naqueles 5 minutos e aquilo não consigo orar, de repente eu falo para o Senhor, Senhor, como que é isso, né? E aí de repente o Senhor começa a ministrar. Ele começa a me falar algumas coisas. E a primeira frase que vem na minha cabeça eu coloquei aqui no comecinho, que é mente vazia, oficina do diabo. Só que é interessante, irmãos, porque a gente fica pensando assim, mente vazia, oficina do diabo. Aí a gente fica pensando, a passividade, ela acaba sendo um problema, certo? Certo. Nós vamos começar a perceber que a passividade, ela é colocada como algo extremamente negativo. Ela é muito perigosa, porque na nossa passividade nós estamos dando espaço para sermos enganados. Na nossa passividade nós estamos dando espaço para que o inimigo fale ou nos use. Passividade na nossa alma, eu quero dizer, passividade na nossa mente, de simplesmente liberar, deixar. Então talvez a mente vazia, oficina do diabo, ela faça sentido nesse aspecto. Mas e a atividade? Porque por um lado a gente fala assim, o diabo, mente vazia, oficina dele. Mas e na atividade, na mente cheia? Será que ele também não tem a intenção de trabalhar no outro sentido? Será que ele não tem a intenção de agir da outra maneira? Então, irmãos, a gente começa a perceber uma reflexão em cima desse assunto, que é a seguinte. Por um lado, a passividade ela é prejudicial, porque ela abre espaço para que o diabo ele possa entrar e agir por meio de nós. A gente vai perceber isso, por exemplo, a irmã de S.P. Lewis ela teve muita graça para tratar desse assunto, num livro chamado Guerra contra um Santos. É um livro grossinho, escrito ali em 1800 e pouquinho, 1900 e pouquinho, naquele finalzinho de 1800 para 1900 foi escrito. Ela participou ativamente do avivamento do país de Gales. E ela pôde presenciar muitas situações espirituais muito complexas. E ela pôde tentar interpretar isso junto com aqueles santos irmãos que participaram desse avivamento que transformou aquela nação. O país inteiro foi transformado pelo avivamento que aconteceu. Se conta a história que passaram-se mais de anos. Teve, se eu não me engano, 1 ano que não teve um crime registrado. Tão absurdo que foi a presença do Senhor e a transformação na vida daquelas pessoas, naquelas cidades que iam sendo ganhas pelo avivamento que o Senhor proporcionou. E esse avivamento contagiou o mundo, porque pessoas saíram desses avivamentos e foram para outros lugares do mundo e contagiaram regiões e populações específicas em torno do mundo. Só que no meio de toda aquela movimentação espiritual positiva, o diabo entra com a operação do engano. E ali ela faz uma série de interpretações sobre os entendimentos que ela foi tendo de cada situação que acontecia. E ela bate muito nessa tecla, sobre a passividade. Particularmente, eu, como outros irmãos, concordamos com o que ela fala. De que na passividade nós estamos dando espaço para que o inimigo possa agir. E não é à toa que nós abrimos em Gênesis 1. Porque nós vamos perceber que a instrução do Senhor nunca é da passividade, mas desde o princípio da criação do homem já é atividade. Ele já nos quer seres pensantes, seres que se movimentam,
seres que tomam atitudes e não seres que são passivos, atônitos, aguardando receber alguma coisa. Porque nessa nossa passividade nós damos permissividade. E na permissividade pode todo tipo de coisa entrar. E é onde a gente pode ter os nossos problemas. Né? E eu não quero nem entrar em assuntos polêmicos aqui hoje sobre a passividade, mas a gente poderia ir em N assuntos, inclusive sobre a igreja cristã moderna. Tá? Então nós percebemos que o diabo ele utiliza da nossa passividade para nos usar, para nos subverter, para nos controlar e para destruir. Mas não somente a nós. Mas ele vai usar da passividade para destruir também aos nossos, aos próximos. Porque nós temos que entender que a ação do inimigo é matar, roubar e destruir. E ele está mirando todo mundo, irmão. Então ele vai tentar entrar por meio da sua passividade na sua vida, mas na intenção de destruir a você e destruir quem está no teu entorno. Então a nossa oferta de espaço, o inimigo se aproveita dela para tentar nos destruir. Porém, em Adão, Deus o instrui diferente. No princípio da criação, a ordem já é outra. É uma instrução para a atividade. É uma instrução para o desenvolvimento. É uma instrução para obediência do Senhor. Porque Deus coloca em Adão uma mente, homem criado segundo a imagem e semelhança dele, uma mente extremamente dotada, sem a limitação do pecado. E aí esse homem, sem a limitação do pecado agora, começa a avançar em obediência ao Senhor. E o Senhor permite que esse homem se desenvolva. Mas ele se desenvolve a partir do princípio da obediência. E por obediência esse homem começa a desenvolver e o Senhor está amando aquela obediência. E é isso que ele quer o desenvolvimento daquele homem. Ele queria que aquele homem fosse extremamente ativo. E ele abre oportunidades para esse homem ser ativo. Então nós vamos lá para Gênesis 1, 27 e 28 e fala o seguinte, os irmãos já estão abertos. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E lhes abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. Dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu, e dominem sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vocês percebem que o Senhor está dando uma atividade para esse homem? A mente desse homem não ia ficar parada. A mente desse homem não ia ficar inoperante, mas ele ia começar a se desenvolver. E ele dá uma posição de autoridade a partir do princípio da obediência. Homem, me obedeça e submeta à criação que eu fiz. Porque você, como minha imagem e semelhança, está acima dessa criação. E essa criação deve se submeter a você, como ela se submete a mim. Então, como você é minha imagem e semelhança, submeta a criação. E o homem começa a sujeitá-la a ele. E essa é a atividade do homem. Aí em Gênesis 2, 19 e 20, o Senhor fala o seguinte para o homem. Se os irmãos quiserem abrir, pode abrir. Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Então Deus pega e traz tudo ao homem. Para ver como este lhes chamaria. Quem estaria nomeando todos os animais? O homem. Irmão, vocês conseguem conceber o que era a mente humana antes da queda? Vocês têm noção do que é toda uma criação sendo colocada diante do homem? Ele olha para aquilo e ele fala, o nome disso vai ser leão. O nome disso vai ser girafa, o nome disso vai ser rinoceronte, o nome disso vai ser cachorro, o nome disso vai ser lobo, seja lá o que for, irmãos. Mas vocês conseguem perceber que ele olha para a criação e ele começa a fazer o que é a capacidade da mente humana antes da queda? E o Senhor está permitindo que ela vá se desenvolvendo, vocês percebem que ele está dando atividade para essa mente. E aí ele começa, para ver como se chamaria. E o nome que o homem desse a todos, não são alguns, todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, irmãos, os nomes que nós temos, que foram chegando até nós, todos esses nomes tiveram um princípio nas primeiras civilizações. E quem deu esse nome? Um homem. Adão. Deu nome, o homem, a
todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava ainda uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí a sequência vai ser a criação de Eva. Mas perceba que esse homem superdotado, provido dessa dotação, o Senhor olha para ele e fala assim, você está vendo as faculdades que eu lhe dei? Homem, você foi criado à minha imagem e semelhança. As características que eu tenho na Trindade, eu lhes dou em carne. Essas características precisam ser desenvolvidas. Como eu penso, você deve pensar. Como eu decido, você deve decidir. Como eu tenho sentimentos, você deve desenvolver esses sentimentos. Como eu ajo, você deve agir. Então, homem, faça segundo o que eu estou lhe ordenando. E o homem começa a fazer. Mas, irmãos, nós vamos perceber um problema. O homem é habilitado na sua mente. E uma ordem lhe é dada. Mas ele se tornou passivo. Porque ele comete um erro. O Senhor fala, guarde o jardim. E o homem não guardou o jardim. Porque se ele tivesse guardado e cuidado, Satanás não teria entrado. Mas por o homem ter sido passivo e não obedecido a tudo que o Senhor pediu para que ele fizesse, em toda a sua operação, da capacidade que o Senhor dá a esse homem, ele falha e não obedece ao Senhor. E na sua passividade, tá tudo bem, não preciso ser tão operante. Não preciso fazer tantas coisas assim. Vou dar uma folguinha. Nessa falta de obediência à palavra do Senhor e nessa sua passividade, o inimigo entra no jardim. E com a entrada do inimigo do jardim, nós temos a queda. Por conta de uma desobediência à atividade que o Senhor lhe ordenou. Então, irmãos, o princípio da mente vazia, oficina do diabo, ele é verdadeiro segundo a palavra de Deus. Ele faz sentido. Não deveríamos deixar a nossa mente vazia e inoperante. Deveríamos deixá-la com atividade. Mas, de que maneira? Uma atividade em obediência à palavra de Deus. Tanto a palavra discernida, quanto a palavra lida. Tanto a palavra que foi escrita, quanto a palavra que é revelada no Espírito. Então, o homem deveria viver em atividade baseado na obediência ao Senhor. E isso é interessante, irmãos, porque o diabo, na sua operação de engano, ele vai acabar usando do mesmo artifício da atividade para agora subverter esse assunto. Para agora modificar esse assunto da atividade na psique do ser humano. O que ele faz? Ele olha para o ser humano e ele fala assim, esse aqui é mais passivo. O que eu vou fazer? Vou proporcionar ainda mais passividade para essa mente. Porque quanto mais passividade, melhor para mim, que eu ganho mais espaço. Então, eu vou criar o máximo de possível de situações, de coisas na vida dessa pessoa, coisas que vão acontecer com ela, ambiente para isso, para que essa pessoa seja cada vez mais passiva na sua mente. Para que essa pessoa me dê cada vez mais espaço aberto para eu poder agir. Mas, ele olha para a criação, ele olha para o que aconteceu, e ele fala, opa, o Senhor deu uma faculdade a esse homem que ela vai se desenvolver. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar do mesmo artifício do Senhor. Só que eu vou modificar. É a atividade que o homem tem que ter? Deixa eu lhe dar atividade para essa mente, então. Então ele olha a psique e ele fala, esse aqui tem uma característica de ser mais ativo. Vou trabalhar em cima disso. Preciso agir. Então, irmãos, a oficina do diabo não é só na paz. Não é só no vazio. Mas é no cheio também. E aqui nós vamos começar a entender algumas coisas. Por um lado, a passividade acaba sendo o oposto do que o Senhor espera. Pois coloca à disposição nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso espírito, para que o inimigo possa tomar, possuir a nossa passividade e por meio dela acabamos permitindo a sua entrada e o domínio sobre a nossa vida. Mas, por outro lado, a atividade desenfreada da nossa alma, que consequentemente é expressada por, e agora os irmãos me acompanham nesse raciocínio, o primeiro modo da nossa alma ser acelerada é pela mente. Pensemos, nós temos a mente, nós temos as nossas emoções e a nossa vontade. Então a volitude nossa ela é baseada no que nós estamos pensando e nós estamos sentindo. Então eu vou agir a partir desse princípio.
certo? A não ser que eu tenha Parkinson, porque aí eu não estou pensando em nada, mas meu braço quer mexer. Tirando isso, irmão, nós vamos só fazer aquilo segundo o que eu pensei e o que eu sinto. Então, meus sentimentos e as minhas emoções vão me levando a agir. Mas o primeiro ponto de uma mente, irmãos, que começa a ser trabalhada pelo inimigo para a doença, para o desajuste, é: primeiro nós temos uma pessoa com pensamentos acelerados. Então o inimigo começa a criar e lançar situações que acontecem na vida dessa pessoa, ambientes e tudo mais, para acelerar. E ele vai acelerando. Por quê? Porque do pensamento acelerado, essa pessoa ela vai começar a marcar bobeira. Ela vai atropelar, ela vai pisar e vai tudo mais. Do pensamento acelerado, a gente vai desenvolver um pensamento desenfreado. Porque uma coisa é eu estar numa linha reta andando mais rápido do que eu deveria naquela via. Outra coisa é esses pensamentos começarem a virar 2, 3 e mudando de rota. E aí eu começo a ter um pensamento desenfreado, que eu não consigo mais pegar esse pensamento. E eu não me encontro mais nesse pensamento. Disto, Satanás vai fazer o quê? Ele vai te levar a ter um pensamento louco. Porque é um pensamento que já foi para tantos lugares diferentes, com tanta velocidade e com tanto vai e volta, que a pessoa vai ficando louca. E a gente vai se vendo como louco. A gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tô maluquinho. E por fim a pessoa fica doente. E aí a pessoa adoece. Porque o diabo ele pega, ele faz o quê? Vou dar pensamentos acelerados. Dos pensamentos acelerados vão se tornar pensamentos desenfreados. De pensamentos desenfreados vão se tornar em pensamentos loucos. E dos pensamentos loucos essa pessoa se torna doente. E aí nós temos 2 psicólogos aqui que vai começar a dar diagnóstico. Aí vai falar, você está vendo? Você tem TDAH. Você é ansioso. O que é isso, irmãos? Nada mais do que pensamentos desenfreados, pensamentos loucos, que se torna uma doença. Percebe? Esta atividade desenfreada do nosso pensamento acaba fazendo com que essa vida, essa alma agora, com os pensamentos dessa maneira, acabe sucumbindo nas suas próprias emoções, nas suas próprias vontades. Porque, como eu desordenei, as minhas emoções vão fazer o quê? Vão desordenar. Uma vez que as minhas emoções desordenaram, você espera o quê dessa pessoa? Agora, para de olhar para o próximo. Uma vez que as suas emoções desordenaram, por conta dos seus pensamentos, como é a sua vontade? Aquilo que você quer, você faz, ou muitas vezes você fica se arrependendo de tanto de coisa que você faz? Quantas vezes, irmãos, nós nos arrependemos pelas coisas que a gente fala, que a gente age, a gente fala, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Percebe a evolução do que Satanás quer promover? Por um lado, ele olha para o homem e fala, a passividade é maravilhoso, consegui derrubar Adão com isso. Mas por outro lado, ele fala, pera aí, só a passividade eu não vou conseguir pegar. Então eu vou pegar um Esaú, que está fazendo o que eu estou mandando, o que Deus está mandando, e eu vou trabalhar em cima dessa atividade desse homem. E eu vou fazer esse homem começar a olhar para muita coisa, eu vou acelerar ele com problema, vou acelerar ele com situações, vou colocar pulga atrás da orelha dele. Davi virou um problema para Saul. E aí Saul vai acelerando, até que ele se torna um louco. E ele se perde na sua loucura. E nessa loucura, um espírito maligno toma posse desse homem. Porque na loucura, irmãos, nessa nebulosidade do pensamento, a verdade não consegue operar. Porque como eu lido com a verdade, quando a verdade é absoluta, mas o meu pensamento é desordenado? Como eu traço uma linha sobre a verdade no meu pensamento, quando o meu pensamento não consegue ter uma linha? Como eu coloco a verdade, que é uma única coisa, numa cabeça que está pensando 5, 6 coisas ao mesmo tempo? Essa pessoa não vai conseguir olhar essa verdade. E o diabo faz o quê? Tem que manter desse jeito. Tem que ficar desse jeito. Porque aí a verdade não vai entrar. Porque a verdade não vai operar. Porque aí ele não vai sair desse limbo que ele se encontra. Percebe? O ponto é que, no mal do segundo tipo de situação da mente, que é uma mente agora acelerada, agora uma mente ativa e pior, fora da vontade de Deus, porque não é uma atividade segundo o Senhor, não é o Senhor direcionando ele falando, faça isso, faça aquilo, mas é uma mente que só está fazendo por si. Porque ou ela está no primeiro estágio da aceleração, o que a impede de entender a vontade do Senhor, porque ela vai andar descompassada na vontade de Deus,
Então ela vai atropelar ou no tempo ou no modo para viver a verdade do Senhor para a vida dela. Ou então ela já está indo para os outros caminhos, já está desenfreando, já está ficando maluquinho, ou está ficando até doente. Aí tem que entrar com a medicação, porque já ficou doente. E quem quer proporcionar isso, irmãos? Se não é o diabo? Léo, isso é um problema físico. Claro que é um problema físico. Culpa do pecado, irmão. E se tem pecado, você pode ter certeza que o diabo também vai atuar. As curas do Senhor Jesus na Bíblia, elas não eram relacionadas somente a doença. Em regra, as curas dele, na grande maioria, sempre era libertação de pecado com libertação da doença. Não era só libertação do pecado. Ou só libertação da doença. Grande parte dela foram as duas coisas. Porque o Senhor entendia que, na essência, o problema das nossas condutas erradas, o problema dos nossos problemas da nossa vida é culpa do pecado, irmão. Se o pecado não entra no mundo, não entra a operação da morte. E a operação da morte é nos destruir. Então, todo tipo de doença, ela é por conta do pecado. Porque se o pecado não entra no mundo, não existiria doença. Percebe? Então, o diabo se aproveita dessa mente ativa do homem e agora fora da vontade de Deus para aprisionar essa pessoa, irmão, nesse limbo desesperador da loucura. E essa pessoa ficar aprisionada naquela loucura da sua mente. Na falta de percepção, na falta da clareza, na falta do entendimento e na falta do conhecimento. E ele prende essa pessoa nesse limbo. Porque essa mente não vai conseguir ter clareza das coisas do Senhor. Ela não vai conseguir ter um entendimento claro da palavra de Deus. Ter um entendimento claro do que o Espírito quer falar. Ela não vai conseguir ter um entendimento claro do conhecimento da palavra de Deus por conta da sua mente. Percebe? E a consequência disso é terrível, irmãos. Qual que é a consequência de uma mente entregue na sua própria loucura e desordenação? Uma alma perdida, uma alma que não consegue conhecer ou compreender a vontade do Senhor, uma alma que não consegue viver a vida debaixo da submissão ao Senhor, então ela não vai conseguir submeter à vontade de Deus, uma alma que não vai conseguir ter paz, então essa pessoa não tem paz, e uma alma que não conseguirá avançar em vitória da cruz sobre as suas próprias emoções, pensamentos e vontade, por causa da desordenação da sua cabeça. E isso é terrível, irmãos. E o problema? Nós muitas vezes seremos essas pessoas, em momentos específicos ou em regra, dependendo do tipo de pessoa. Muitas dessas vão ser pessoas que vão ter que lidar com esse tipo de situação e vai precisar da graça do Senhor para limpar essa mente. Ou nós vamos ter de lidar com irmãos que são assim. E nós vamos ter que ajudar essas pessoas a voltarem ao lugar de origem de uma mente equilibrada no Senhor Jesus. Percebe? E isso, irmãos, somente o Senhor para fazer essa obra. Porque, em regra, irmãos, as medicações vão estabilizar, mas não vão curar. Em regra, irmão, o psicólogo vai ajudar muito a pessoa a ganhar entendimento e conhecimento da situação, mas não vai curar. Mas, como diz a Jéssica, quando a gente olha essas coisas impossíveis, a única coisa que eu consigo pensar é: mas Jesus consegue. Ah, mas só abrindo o cérebro e dando um choque. Não, mas Jesus consegue sem dar o choque. Jesus consegue rasgar aquela cabeça. Jesus consegue transformar a maneira que aqueles neurônios estão funcionando. A maneira que as sinapses são feitas. Ele consegue. Somente o Senhor, irmãos, para ordenar. Somente o Senhor para ajustar agora essa loucura. Aí o que nós vamos perceber, irmão? Que muitas vezes, vamos pensar agora, não vamos olhar para a nossa própria vida, vamos olhar em torno. A gente vai olhar para o irmão, a gente vai tentar ajudar esse irmão e falar assim: irmão, mas a vontade do Senhor para o teu casamento é tal coisa. Ou a vontade do Senhor para a sua vida profissional é tal coisa. A vontade do Senhor para as suas amizades é tal coisa. Aí essa pessoa vai falar para você assim: amém, é verdade. Mas ela não consegue se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque a sua mente desordenada não lhe permite assimilar essa verdade descer para o coração. Porque ela não consegue assimilar isso. Então, às vezes, você vai lidar com essa pessoa, e você vai lidar, e essa pessoa não vai conseguir assimilar essa verdade. Então, por não assimilar, por conta da sua mente, essa pessoa não vai conseguir se submeter ao Senhor. Ao senhorio de Cristo na sua vida.
A vontade de Deus e as expectativas de Deus para as suas ações. Não vai conseguir submeter, irmão. Você vai falar algo, essa pessoa vai te falar amém, mas ela não vai conseguir. E aí nós precisamos da graça do Senhor para conseguir saber como ajudar esse santo irmão, essa santa irmã, a avançar no Senhor. Como, Senhor? O que eu faço então? Existe salvação para uma pessoa dessa maneira? Irmão, eu estou aqui. Pensa no homem que tem a cabeça bagunçada, sou eu. Pensa no homem que o TDAH acaba comigo. Inclusive, esse pensamento surgiu a partir do momento que o Senhor me trouxe isso. Senhor, é o oposto, porque minha mente não é vazia, ela é o oposto. O que eu faço? Foi daí que o Senhor começou a me ministrar, irmãos. E existe salvação. Existe socorro. Existe ajuda do Senhor. Salmo 131 fala o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim, Senhor. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é agora a minha alma para comigo. Espera então, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, vamos ver que interessante isso aqui. Quando a alma de Davi foi silenciada, ou consequentemente sossegada, então, irmãos, as coisas começaram a se ajustar. Olha o versículo 2. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Perceba, irmão, que a primeira coisa que Davi faz é: eu vou silenciar. Então, eu calo. E aí, no silêncio, a minha alma vai sossegando. Aqui é quase uma estratégia de Deus para ensinar a gente algumas coisinhas. Primeiro, irmão, eu estou muito ansioso, estou muito acelerado. Primeira coisa, silêncio. Salmo 131. Primeiro se silencia. E é interessante, sabe o que a palavra falou? Quando, pois, eu fiz. Quem que fez, irmão? Deus! Por favor, Senhor! Faz calar e sossegar, me socorre. Não, Davi está falando o seguinte: quando eu fiz calar e sossegar. Sabe o que é isso, irmão? Submissão à vontade de Deus e forte operação. É um operoso praticante da palavra. Eu fiz calar. Eu fui intencional. Eu comecei a chegar na minha casa e silenciar. E no silêncio, a minha alma sossegou. Então, quando eu fiz calar, e aí sossegou-se a minha alma, como criança desmamada nos braços da sua mãe. Assim eu fiz a minha alma ficar para o Senhor. Então esse homem silencia, a sua alma sossegou, e ali ele se encontrou nos braços de Deus. Aí sabe o que acontece? O versículo 1 está invertido. Não que o Espírito Santo errou, irmão, mas é porque ele quer fazer, sabe o quê? Se você não tiver em silêncio e atenção, você não vai perceber. Então é as pegadinhas do Senhor para falar tipo assim, preciso daqueles filhos que estão atentos para perceber essas coisas. Por conta do versículo 2, o versículo 1 acontece. Qual que é o versículo 1? Senhor, já não é soberbo o meu coração. Nem altivo mais o meu olhar. Não estou mais aqui, Não estou procurando grandes coisas mais, Deus. Nem coisas maravilhosas demais para mim. Por quê? Porque eu fiz calar e sossegar a minha alma. Quando eu fiz o silêncio e a minha alma sossegou, eu parei de procurar essas coisas. Sabe o que aconteceu? A alma de Davi foi ajustada. Ali, aquele homem teve um ajuste na sua alma. O seu coração já não teve mais os anseios que tinha antes. Os seus olhos já não ficaram mais procurando as coisas de antes, nem nas expectativas das coisas de antes. Senhor, eu estou olhando agora, eu não procuro mais grandes coisas, Senhor. Nem coisas maravilhosas demais para mim mais. Não, já não é mais soberbo meu coração. Meu olhar já não é mais altivo. Por quê? Porque eu fiz calar e sossegar a minha alma. E esse homem, no calar e no sossegar da sua alma, começa a ser trabalhado pelo Senhor. Davi então consegue ganhar assim olhos bons. Consequentemente, o seu coração, por os seus olhos começarem a se tornar bons, por meio do sossego e da paz que o Senhor trouxe a ele, quando ele se achega ao Senhor como uma criança desmamada,
que intencionalmente se coloca naquela situação, Davi começa a ser limpo do pecado no seu coração, as suas emoções começaram a ser santificadas e toda a sua vontade começou a ser ajustada. E aí esse homem tem as emoções santificadas. Os seus desejos começam a mudar. A sua vontade começou a mudar. Ele já não tinha mais aquela expectativa de antes, não tinha mais desejo de antes. Ah, Senhor, não quero mais essas coisas. Não me interessa mais por isso. E ele foi sendo ajustado. Tudo que era terreno foi desmoronando na vida dele. A sua alma passou a ter fome por outras coisas agora. Não mais as que eram visíveis, mas agora as que estavam lhe sendo reveladas. Porque agora esse homem em silêncio e em sossego começa a ouvir a voz do Senhor. E então tudo aquilo que ele tinha de vontades, de desejos, de planos, todo aquele orgulho e altivez que ele tinha, cai. E o Senhor começa a trabalhar esse homem. Então nós temos um princípio, irmãos. Nós que fazemos o silêncio para que venha o sossego. Isso está na nossa mão. O Senhor nos deu essa capacidade de nos silenciarmos. E não adianta nós colocarmos a responsabilidade no diabo. Ah, mas é que minha vida. Não. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que Ele permite. E Ele sabe a medida de peso que Ele coloca sobre cada um. Claro, irmãos, para alguns é mais difícil, não tenha dúvida. Para alguns é muito mais complicado pela rotina, pelo trabalho, por seja lá o que for. Mas, irmãos, Deus não errou quando Ele criou o dia com 24 horas. Ele sabia que daria tempo do homem trabalhar, do homem descansar e do homem ter comunhão. E o que mais importa? A comunhão. O Senhor. Ele é o mais importante. Ele é o mais valoroso na nossa vida, não as outras coisas. Ele é a nossa prioridade, não as outras coisas. Ele deve ser o mais desejado, não as outras coisas. E aí nós vamos ter um critério de valores que vão ser ajustados. Estou procurando coisas grandes e maravilhosas para mim? Não, Senhor. Agora eu procuro a Ti. Procurando a Ti, as minhas prioridades mudam. E as coisas vão começar a se inverter em nossas prioridades. Primeiro o Senhor, depois família. E vai mudando, irmãos. E as coisas vão se mexendo. Salmos 46, versículo 10. Aqui nós temos o princípio para que a nossa mente possa então ser ajustada. O que Davi faz? Ele fez calar e então sossegar a sua alma, certo? Salmos 46, 10 fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem a continuação do versículo, mas vamos ficar com essa primeira parte. Princípio, irmão, novamente. Simples, princípio simples. Para que possamos saber quem é Deus, para que possamos o conhecê-lo, nós temos que aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se eu não aquietar, como eu vou saber? Percebe? Então, para que possamos conhecer ao Senhor, é necessário uma coisa: aquietai-vos. Mas é interessante que aqui a gente vai tirar agora o nosso grande princípio. Beleza, Léo, você está falando do silêncio e tudo mais, mas ainda assim, às vezes eu chego em silêncio diante do Senhor para orar e minha mente não para. E eu estou tentando, mas está difícil. E eu não consigo começar a orar. Eu começo a orar, vem coisa na minha cabeça que me atrapalha, eu perco minha oração. Eu tento até em voz alta, mas do nada eu me perco também, eu não dou conta, eu não sei, é difícil de parar, Léo. O Senhor, Ele não deixa, irmãos, sua palavra com ponta solta. Versículo 8, ele fala o seguinte: vinde e contemplai as obras do Senhor. O princípio, irmãos, para a quietude e para a oração, passa pela contemplação em primeiro lugar. Primeiro eu vou até o Senhor e contemplo ao Senhor. Eu contemplo a sua obra. E uma vez que eu contemplei as obras do Senhor, agora eu me aquieto e começo a conhecer ao Senhor. E eu começo a saber quem é Deus. E aí nisso, o que Ele vai fazer com a minha mente? Ele vai ajustá-la. E nesse ajuste eu vou experimentar santificação
no meu espírito, santificação na minha alma, santificação no meu corpo. A minha mente vai ser santificada, as minhas emoções vão sendo santificadas e a minha vontade vai ser santificada. E o Senhor vai me ajustar, partindo do princípio de contemplar ao Senhor. Então, o que nós fazemos ao nós chegarmos diante do Senhor? Nós o contemplamos. Então, o meu movimento para estar diante do Senhor é contemplação, irmãos, em primeiro lugar. Por isso que a filha da contemplação é a oração. Percebe como que o Senhor nos ensina de maneira maravilhosa? Você acha que o Senhor não sabia, irmão, que nós íamos chegar agora, 2000 anos depois da vinda de Cristo? No caso, depois desses textos aqui, 3000 anos praticamente depois que esses textos foram escritos. Porque a gente está falando de Salmos. Você acha mesmo que o Senhor não sabia que nós teríamos de lidar com essas situações? Irmãos, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Como filhos de Deus, como vida cristã, tudo que nós precisamos está aqui, irmão. Ele sabia qual era o remédio para o nosso TDAH. Ele sabia qual era o remédio para a nossa ansiedade. Ele sabia que a solução estava em contemplai as obras do Senhor e aquietem-se para saber que eu sou Deus. Então façam calar e sossegar a sua alma. E ali vocês começarão a ter uma mudança do orgulho, da altivez e das expectativas que vocês têm para essa vida. As coisas vão começar a mudar. Ao contemplarmos o Senhor, ao gastarmos tempo na disciplina da contemplação do Senhor, do silêncio diante do Senhor, nós nos aquietaremos e começaremos ali então a avançar em comunhão com o Senhor. E aqui, irmão, é o remédio. Até escrevi aqui. Para o TDAH, para a ansiedade, para a loucura, para a depressão, para o desânimo, para a ganância e demais pecados, irmãos. Nós encontramos no Senhor Jesus a cura para as nossas debilidades. Nós encontramos no Senhor Jesus libertação. Cristo Jesus tem o poder de nos libertar. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as nossas doenças, Ele levou sobre ele. A palavra fala que Ele é aquele que levou consigo as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E por suas feridas nós fomos curados, irmãos. Nós somos curados. A obra do Senhor Jesus nessa terra e a cruz dele nos curou. E tem o poder para nos curar de todas as nossas mazelas, irmãos. Mas nós precisamos avançar no Senhor e tomar posse dessa verdade. Nós precisamos nos apossar disso, irmãos. Nós precisamos nos apossar dessa realidade para que a gente encontre sanidade no meio do povo de Deus, não insanidade. Para que a gente encontre saúde, não doença. Não é o que o Senhor espera para a sua igreja. Ele espera uma igreja saudável, santa, pura, sem mancha nem ruga. Não uma igreja com ruga, irmão, com defeito. Quando ele olhar, ele vai olhar para uma igreja santa e sem defeito, a palavra fala. É isso que ele espera de nós. E tudo isso ele nos dá na sua palavra por meio da revelação do Espírito Santo. Então nós podemos, irmãos, nos tornarmos homens e mulheres sem manchas nem rugas. E nos achegarmos sem mácula diante do Senhor. O Senhor, ele tem poder para isso, irmão. Eu estou falando de mim quando eu falo essas coisas, irmãos. Não tem diagnóstico sobre a minha vida que vai limitar a ação do Senhor na minha vida, irmão. Não tem, irmão. O Senhor tem poder para nos transformar. Assim como tem feito e continuará fazendo na vida não só a minha, como dos irmãos. Só que nós precisamos, irmãos, saber como lutar essa guerra. E o Senhor nos deu as armas. Contemplai a obra do Senhor. Façam silêncio. Sosseguem essa alma. Por meio primeiro da contemplação. Então entre na presença. E aí quando eu entrar na presença, irmão, aí as coisas vão mudar. Aí a tua vontade vai mudar. Aí a tua visão vai mudar. O teu coração vai quebrantar. As tuas expectativas vão todas ruir do jeito que você tem visto a vida e vai ver diferente. Percebe? Você vai começar a olhar e falar assim, meu Deus, estou perdendo minha vida gastando com esse monte de coisa. Aí a gente vai olhar para a palavra quando ela fala assim, acumulai para vós tesouros
não na terra, onde a traça vai mastigar tudo, onde a ferrugem vai comer tudo, vai corroer todas essas coisas. Mas acumulai para vós tesouros nos céus. Aí o que vai acontecer? Igual Davi. Versículo 1. Senhor, não é mais altivo o meu coração, os meus olhos, nem soberbo o meu coração. Já não busco, eu não vivo à procura de grandes coisas ou coisas maravilhosas demais para mim. Por quê? Porque agora eu mudei, Senhor. Porque agora uma só coisa importa. Apenas uma coisa. Estar na presença do Senhor. Ser encontrado nele. Não tendo justiça própria. Só uma coisa vai importando. Então, irmãos, que nós possamos compreender essa verdade, sermos ministrados por essa verdade, absorver essa verdade, tomar posse dessa verdade e fazer como Davi, versículozinho 2. Quando eu fiz silenciar e sossegar a minha alma. Sejamos operosos praticantes, irmãos. Que a gente não fique, irmãos, de pregação em pregação falando, ô Senhor, amém. Dada a sua graça, Senhor. Ô Espírito Santo, mostra para mim se isso é para mim. Não, irmão, é para você mesmo, por isso você está aqui. O Espírito Santo não tem que fazer papel de mostrar nada para ninguém. Ah, Senhor, me dá a tua graça. Não, fica tranquilo. Você está respirando, você tem força, você consegue fazer também. Nós temos que ser práticos, irmãos. Mas é claro que a nossa vontade pela nossa carne não é, irmão, de ficar em silêncio diante do Senhor por 15, 30, 1 hora. Não é a nossa vontade. Os pezinhos vai coçar, a mãozinha vai coçar, a cabeça vai querer devagar. Mas, se nós submetermos a nossa vontade à voz e à direção do Espírito Santo, irmão, as coisas vão mudar. Aí nós vemos a importância das disciplinas espirituais. Essas são a importância das disciplinas espirituais. A minha carne tem que entender que ela não manda na parada, não. Quem manda é o Senhor. A minha cabeça vai ter que aprender que quem manda no pensamento dela e do jeito que ela deve pensar é o Senhor. Os meus sentimentos vão ter que entender que eles estão submissos à voz do Senhor. E que eles não vão ficar sentindo do jeito que eles bem entender e da maneira que ele bem entender. Não. O Senhor é o Senhor desses sentimentos. E se ele falar o sentimento é assim, vai ter que sentir assim. Mas está sentindo diferente. É mentira. Não é verdade. E aí nós vamos aprender o quê? Que o Senhor nos deu a direção. Como eu devo pensar então, Léo? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se tem alguma virtude ou se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E esses outros pensamentos, Léo? Mentira. Ah, mas eu estou pensando. Para de pensar. Prega para você, joga no lixo. Ué, irmão, mãozinha na cabeça, está repreendido em nome de Jesus. Pensamento, você está submisso ao Senhor, você não vai pensar do jeito que você quer. Ah, mas eu estou pensando mal de tal, irmão. Para agora. Pensamento, não vai pensar desse jeito. Se submeta à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que não é verdade, que não é assim que eu devo pensar. Isso não vem do Senhor, esse pensamento não é do Senhor. Não é segundo o Espírito Santo. Então, para e se submeta à palavra de Deus. Ah, mas eu estou... Corpo, se submeta à palavra de Deus. Não é para ser assim. E aí o que o Senhor vai fazer, irmãos? Ele vai ajustando. Mas nós precisamos usar as armas que o Senhor nos deu, irmãos. O Senhor nos deu armas, o Senhor nos deu estratégia. Lembra que nós temos o Jeová Sebaot. É o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos, o Senhor das guerras. O nosso Senhor é um estrategista, irmãos. O diabo é um baita no estrategista, não tenha dúvida. E ele é muito mais ardiloso que todos nós em milhões de anos-luz, tá? Ele sabe muito bem como fazer as coisas. Mas, irmãos, ele não é páreo para o Senhor. E o Senhor está nos dando instrução na Bíblia aqui de como guerrear, de como batalhar. Aprendamos a batalhar as batalhas do Senhor da maneira correta, irmãos.
É assim que se batalha. A palavra está cheia de princípios para nós podermos usar desses princípios à vontade. Desfrute dos princípios que o Senhor nos dá. E batalhe. Mas perdi 1, 2, 3 batalhas. Não interessa, irmão. A guerra não vai ser perdida, porque o Senhor falou que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Então a guerra não vai ser perdida. Você pode perder 5, 10. Irmão, na 11ª vai aparecer um sol aí. Não é só noite, não. Não é só choro, não. Ah, mas está uma noite inteira de choro. A alegria vem pela manhã. A palavra já diz isso. A misericórdia dele vai se renovar. Você vai se levantar e vai para um outro dia. E um dia vai raiar um solzinho, não vai ser só nebuloso, não. O Senhor vai proporcionar transformação na nossa vida. Irmãos, como nós precisamos de sermos transformados nessas áreas. A nossa mente é doente, irmãos. Nós somos doentes na nossa mente. As nossas emoções são doentes, irmãos. Eu estou falando de mim, eu não estou falando dos irmãos. As nossas vontades são doentes. Mas nós temos um Deus que nos ensinou a como batalhar essa batalha. E nos deu certeza de que nós iremos vencer. E aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo, então manda vir. Se a gente lutar do jeito certo, irmão, não tem para ele. Não tem para ele. Aprendamos a batalhar as batalhas de Deus com as estratégias que ele nos deu segundo a palavra e aprendamos a reconhecer a verdade sobre nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, Léo, a verdade sobre mim é que eu sou assim mesmo. Eu sou um cara que, perdidinho na minha cabeça. Perdidinho no meu sentimento. O primeiro passo é esse, irmão. É reconhecer a verdade. Você tem que conhecer ela. Não, a verdade sobre mim é isso mesmo. Eu sou maluquinho. Amém. Vamos continuar? Se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Cristo em nós é a esperança da nossa glória. E Cristo está à nossa disposição, irmão. Nós podemos acessá-lo. O Espírito de Deus já testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Toma posse dessa verdade, irmão. Tu é filho. Está à tua disposição. Se achega diante da presença do Senhor sem vergonha, sem medo. O sangue foi vertido para que a gente pudesse chegar com as nossas mazelas diante do Senhor. O pecador só encontra salvação porque um sangue foi vertido. Se o pecador não tivesse esse sangue vertido, como seria salvo? Irmão, como que você seria salvo da podridão que você vivia antes de conhecer o Senhor se não tivesse um sangue vertido? O dia que você estava mais podre, sujo, sem conhecer o Senhor, você se chegou diante dele. Ele te rejeitou por causa do teu pecado? E ele vai continuar sem te rejeitar. Se achega diante do trono da graça. Encontra salvação nessa ocasião oportuna. Encontra essa saúde na ocasião oportuna. Existe salvação para nós, irmãos. E o Senhor quer nos curar das nossas loucuras da nossa cabeça. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida desses santos e amados irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Que puderam ouvir a sua palavra, Senhor. Espírito Santo, cele essa palavra em nosso espírito. Senhor, nos ajuda, Senhor. Tua graça. E nos torna operosos praticantes de uma verdade da sua palavra. Ensina-nos a guardar essa palavra em nosso coração para que nós não pequemos contra ti. Ensina-nos a esconder, Senhor, essa palavra em nosso coração para que não pequemos contra ti. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar corações sábios, Senhor. Por favor, Senhor, dá saúde, Senhor, dá vigor espiritual. Derrama vida, Senhor, em nós. Ajuda-nos, Senhor, a acessar essa vida, Senhor, em ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a disciplina da contemplação do Senhor. Para que a partir disso, Senhor, da contemplação, do silêncio, da solitude, nós possamos desfrutar de uma vida de oração verdadeira, profunda, abundante no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Peço isso ao Senhor. Agradeço, Senhor, por essa noite. Despeça-nos em paz, Senhor. Guarda-nos essa semana em segurança, durante o período do Natal também. Que o seu nome seja exaltado e glorificado em todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos a Ti. Amém, Senhor.